Olá, o meu nome é Gustavo Almeida da Silva, eu sou estudante do quarto semestre de Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela FATEC Zona Leste, e essa videoaula tem o intuito de ensinar a programar Java com o banco de dados SQLite. Antes de começar a programação, quero apresentar alguns conceitos que serão utilizados nesse vídeo. Para a manipulação de banco de dados em Java, utiliza-se o pacote java.sql, que oferece uma API para acessar e gerenciar dados armazenados em uma base de dados, geralmente o banco de dados relacional. Os drivers podem ser instalados dinamicamente, e embora seja voltada principalmente para passar as instruções SQL para um banco de dados, ela oferece dados para leitura e gravação de qualquer base de dados. Um objeto do tipo connection representa uma conexão com um banco de dados. As instruções são executadas e os resultados são retornados, fornecendo informações como tabela, gramática SQL, procedures e etc. As aplicações não devem chamar comandos SQL diretamente para alterar a configuração da conexão, quando houver um método para tal finalidade. Por padrão, o modo de autocomment está ativado, ou seja, ele confirma automaticamente as alterações após a execução de cada instrução. Para alterar, basta utilizar a função setAutoCommit passando false como parâmetro. Se o modo de autocomment for desativado, o método commit deve ser chamado explicitamente para confirmar as mudanças. Caso contrário, as alterações do banco de dados não serão salvas. A classe Drive Manager oferece o serviço básico para gerenciar os drivers do banco de dados. Ela tenta carregar as classes de driver referenciadas na propriedade de sistema jdbc.drivers. Quando o método getConnection é chamado, o Drive Manager tentará localizar um driver adequado dentre aqueles carregados na inicialização e aqueles carregados explicitamente usando o mesmo carregador de classes que o applet ou aplicativo atual. Um objeto do tipo preparedStatement representa uma instrução SQL pré-compilada. Uma instrução de SQL é pré-compilada e armazenada em um objeto preparedStatement. Esse objeto pode ser usado para executar essa declaração com eficiência várias vezes. Os métodos setters, para definir valores de um parâmetro, devem especificar o tipo de dado que seja compatível com o tipo de dado SQL definido no parâmetro de entrada. O resultSet representa o conjunto de resultados do banco de dados. Geralmente é gerado pela execução de uma instrução que consulta o banco de dados. O objeto de resultSet inicia-se mantendo um ponteiro antes da linha inicial, e o método next move o cursor para a próxima linha e retornará false caso não tenha mais linhas. Um objeto resultSet padrão não é atualizável e tem um cursor que se move apenas para frente. Assim, você pode percorrer apenas uma vez e somente da primeira linha até a última linha. A interface resultSet fornece métodos getters, getBoolean, getInt, getString e assim por diante, para recuperar os valores da coluna da linha atual. Os valores podem ser recuperados utilizando o número de índice da coluna ou o nome da coluna. Em geral, usar o índice da coluna é mais eficiente. Para métodos getters, o driver JDBC tenta converter os dados subjacentes para o tipo de dado especificado no método getter que retorna um valor adequado. Agora vamos criar a classe de conexão. Primeira coisa que vamos fazer é setar o pacote, que é tarefas controller. Agora colocamos o cabeçalho da classe, public class connect. Aí a gente coloca o mesmo nome do arquivo. Vamos ser os atributos uma connection. Ela vai ser estática. Na verdade não precisa, vou só declarar por enquanto a connection. Vamos criar o método de conexão. Ele vai ser privado, estático. Ele vai retornar uma connection. Vamos chamar ele de connect. A gente vai precisar de um try-catch. A gente vai retornar uma SQL exception caso o banco não exista. E aí a gente vai colocar uma mensagem de erro. Colocar uma mensagem bem simples. Vamos usar um de option pane. Vamos show mensagem dialog. A gente coloca null para aparecer no meio da tela. Colocamos a mensagem. Vamos retornar o get message da própria SQL exception. Um título, vamos chamar de erro mesmo. E um tipo de. Vamos colocar um ícone de erro. Option pane, error message. Agora vamos para dentro do try. O com vai ser igual a um drive manager. Nesse drive manager a gente vai precisar da função getConnection.
e a gente vai colocar o caminho do banco. /home, meu usuário, minha pasta de desenvolvimento, a pasta do projeto e o arquivo. Ponto e vírgula. Agora a gente vai colocar para retornar a conexão. Na verdade só a com mesmo. Agora colocamos o método público só para pegar a conexão. Connection. Vamos chamar ele de getConnection. E ele vai retornar a função de conexão. E aqui já criamos a classe de conexão com o banco. Agora vamos criar a classe de DAO, onde vai ter todos os comandos para o banco de dados. A gente seta o pacote, vai ser tarefas.model.dao. Fazemos o cabeçalho da classe. O nome da classe vai ser tarefa.dao. Opa, tem um erro aqui, é public. Vamos criar os atributos. Vamos precisar de uma connection, um atributo da interface connection. Vamos chamar ele de com. Vamos precisar de outro atributo da interface prepared statement. Vamos chamar de prepared statement. Vamos só colocar as consoantes. Vamos precisar de um result set também para fazer a listagem. Tá, agora vamos criar o primeiro método. Vai ser o método para criar a tarefa. Vamos chamar ele de new to do. Ele vai ter uma string chamada to do de parâmetro. Ele tem que... Eu esqueci de colocar o tipo de retorno. Agora sim. A gente vai criar um try catch para qualquer tratamento de erro. Caso ele retornar um erro de SQL, já temos a mensagem. A gente precisa importar a classe de OptionPane. Pronto. Vamos abrir a conexão com o banco. Ela vai retornar... Ela vai ser igual ao método getConnect. Esse método ele é estático, então a gente não precisa fazer a instância da classe, porque ele vai estar em uma posição de memória já. O prepared statement vai ser o método prepared statement de uma com. A gente já passa a query do banco. Vamos lá, uma query para inserir. Todos. Vamos colocar coluna. Values. E a gente coloca uma interrogação no lugar do parâmetro. Ponto e vírgula. Prepared statement. A gente vai precisar do método setString. A gente coloca o int do parâmetro e qual vai ser o valor. Agora a gente coloca o prepared statement para ele executar o update. Ele vai executar a query junto com os parâmetros. Vamos fechar. Close. E vamos fechar a conexão também com o ponto close. Os demais métodos vão ter o mesmo... vão seguir o mesmo padrão, ou seja, vai ter a mesma estrutura. A única diferença que vai ser
é a quantidade de parâmetros, ou o tipo do parâmetro e a query. Vamos ter aqui um para mudar o status, ele vai receber um boolean, ele vai receber o ID também. Fazemos o try catch, mesma coisa. Colocamos o SQL exception. Colocamos uma mensagenzinha de erro. Abrimos a conexão chamando o método estático. Vamos setar os statements. Vamos já preparar a query. Vamos colocar a query de update. Colocamos o nome da tabela. Colocamos a coluna, o valor em forma de interrogação, para a gente depois alterar os parâmetros. Colocamos a condição, para não precisar, para que ele não altere o banco inteiro. Agora vamos setar os parâmetros, vamos setar um boolean, mas no banco ele vai ser jogado como um int, pois o SQLite ele não aceita int, quer dizer, ele não aceita um boolean. Colocamos o parâmetro do ID. Vamos colocar a função de execute update. Update aqui. Agora vamos fechar os statements e vamos fechar a conexão. Na verdade é com .close. Agora vamos ter uma função para mudar o texto, mesmo da tarefa, change to do. Ele vai ser a mesma coisa do change status. A diferença vai ser que ele vai pedir uma string em vez de um boolean. Agora vamos lá. Vamos colocar o tratamento de exceções. Vamos retornar qualquer erro de SQL. A gente já coloca a mensagem de erro. Novamente abrimos a conexão. Já vamos preparar a query. Prepare statement. Vamos passar a query, update, todos, set, status, não, na verdade é tarefa, tudo igual, não, é dentro das aspas, colocar a condição de novo, ponto e vírgula, vamos alterar, na verdade vamos setar os parâmetros, setar string, vamos passar o texto, agora a gente vai pegar o ID, vamos executar a query,
colocar aqui execute update, achei. Ponto e vírgula. Agora vamos fechar, né? Prepared statement. Ponto close. E vamos fechar a conexão também. Pronto, os métodos de alteração já estão prontos. Só falta mais um de DML, que é o de exclusão. Vamos colocar aqui public void delete todo. Ele só vai precisar do ID, então a gente só colocar o int ID. Vamos lá. Fazer novamente o tratamento de erro. Abrimos a conexão. Usamos o método getConnection. Vamos lá, os prepared statements. Vai ser a função prepared statement de com. Vamos passar a query, delete. Passamos aqui from todos. E a condição para também não precisar ter que apagar a tabela inteira. Pronto. Agora a gente seta os parâmetros. Seja, vamos colocar int, setInt. Colocamos o índice e o valor. Só precisamos de um ponto e vírgula. Vamos colocar agora para executar a query. Quer dizer, já vamos executar a query. Então vamos lá, execute update. Fechamos aqui. E vamos fechar a conexão também. Agora o último método, que é o método de listagem. Ele já vai passar um array list para dentro da tabela. Então vamos lá, public array list de tarefas. Vamos chamar ele de list mesmo. Não vai precisar de parâmetros. Abrimos e fechamos. Vamos criar aqui dentro um objeto de tarefa. Vamos setar ele como nulo. Vamos criar agora um array list de tarefas também. O nome dele vai ser lista tarefas. Inicializamos ele. New array list. Vamos colocar o tratamento de erro. Já vamos colocar a mensagenzinha de erro. Vamos lá, vamos abrir a conexão. Vamos utilizar o método getConnection da classe connect. Vamos criar os prepared statements. Que ele vai ser o método prepared statement de com. A gente vai passar a query, select, asterisco para pegar todas as tabelas, quer dizer, todas as colunas. From todos na verdade. Agora ele vai retornar todos os dados da tabela todos.
Vamos inicializar o result set. Ele vai ser o método execute query de prepared statement. Agora a gente vai criar um laço de repetição quando o result set estiver um próximo. A tarefa vai ser igual a uma nova tarefa. Vamos colocar aqui result set getInt para pegar o ID. A gente pode colocar tanto o nome da coluna quanto o index dela. Colocar o index é bem mais rápido, tem um desempenho muito melhor, mas vamos colocar aqui o nome mesmo para ficar mais fácil de entender. E o status também, vamos lá, rs.getBoolean status. Fechamos aqui. Agora a gente adiciona esse objeto de tarefa dentro da lista de tarefas. Criamos. Vamos setar lá novamente como nulo para quando começar de novo a próxima rodada. Agora vamos fechar o result set. Agora o prepared statement também vai ter que ser fechado. A conexão também. E por fim a gente vai ter que retornar o array list. Return lista tarefas. Pronto, agora temos a classe de DAO. Na verdade o nome é tarefas DAO, senão vai dar um erro. Aqui a gente precisa colocar o índice, na verdade é 2, não 0. E aqui a gente precisa só corrigir a query. Na verdade a gente esqueceu de colocar o ID. Então vamos lá. ID igual a interrogação. A classe de connect a gente tem que fazer uma referência ao JDBC também, não só o arquivo. JDBC e a classe SQLite. Dois pontos, o nome do arquivo. Agora sim. Aqui é a classe principal. Vamos executar. Aqui está o projeto rodando. Vamos abrir o DB Browser para a gente ver os dados do banco. Vamos aqui na pasta. Aqui o arquivo do banco. Navegar dados. E a tabela de to-dos. Aqui já foram todos que eu testei. Vamos inserir um novo. Antes vamos testar a alteração, seja altera no banco. Você pode ver que a tarefa 48 altera. Vamos alterar o texto. Vamos colocar aqui tarefa. Não, vamos colocar aqui qualquer coisa. Damos Enter. A gente testa já no banco. Ele alterou também. Vamos deletar. Só apertar o botão Delete. E ele deletou do banco. Vamos criar alguma tarefa nova. Vamos executar. E a tarefa também está no banco. Então esse é o projeto executando agora.